Meus amigos, boa noite, espero que estejam todos bem. Venho aqui acabar o tal capítulo que nós ficámos do caminho para a esperança, o expulsa a dúvida, que eu quis realmente deixar feito em 3 partes. Primeiro porque se fosse uma só parte ia ser muito extenso e vocês não iam ouvir, que eu já sei. Quis dividir isto em 3 partes porque o que diz aqui é muito importante. E então quis realmente dividir isto em 3 partes para que vocês não fiquem muito chateados e cansados de me ouvir. Diz assim: Deus deseja que o homem exercite as suas faculdades de raciocínio, e o estudo da Bíblia fortalecerá e elevará a mente como nenhum estudo o pode fazer. Contudo, devemos acautelar-nos para deificarmos a razão, a qual está sujeita às fraquezas e enfermidades da humanidade. Se não queremos que as Escrituras se fechem à nossa compreensão, de modo a que as verdades mais claras deixem de ser compreendidas, devemos ter a simplicidade e a fé de uma criancinha, pronta para aprender e rogando a ajuda do Espírito Santo. A noção do poder e da sabedoria de Deus e da nossa incapacidade em compreender a sua grandeza deveria inspirar-nos humildemente e deveríamos abrir a sua palavra como se entrássemos na sua presença, com a santidade e temor. Quando nos abeiramos da Bíblia, a razão deve reconhecer uma autoridade superior a si mesma, e o coração e o intelecto devem curvar-se perante o grande Eu Sou. O Eu Sou é Deus, claro. Há muitas coisas aparentemente difíceis ou obscuras que Deus tornará claras e simples àqueles que assim buscam uma compreensão delas. Mas sem a orientação do Espírito Santo estaremos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou interpretá-las mal. Há muita leitura da Bíblia sem proveito algum e, em muitos casos, até prejudicial. A Bíblia é para ser estudada, não é para ser lida. Toda a pessoa que quer estudar a Bíblia, quer saber mais sobre a Bíblia, deve, antes de estudar a Bíblia, fazer uma oração a Deus, para que o Espírito Santo o possa iluminar, para que lhe dê ânimo, força e que lhe dê inteligência para compreender a Bíblia. Todos os dias nós devíamos ir à Bíblia, estudar, mas talvez o nosso tempo não seja muito bom, é curto, mas devemos estudar a Bíblia todos os dias. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão fixas em Deus ou em harmonia com a sua vontade, a mente fica nublada ou então bloqueada, com dúvidas, e no próprio estudo da Bíblia fortalece o cepticismo. Também acontece a muitas pessoas que por vezes não oram antes de ler um livro de Deus, de Ellen White ou até mesmo a escola sabatina, que ficam com muito sono. Quando isso acontece, e por vezes até oramos, já me aconteceu a mim, a orar e por dar-me uma soneira tremenda. Deus compreende isso. Nós devemos fechar o livro, deixar que mais tarde haverá ser proveitoso, mais proveitoso do que estava a ser naquele momento. Não fiquem aflitos se isso vos acontecer, por vezes acontece muitas vezes, não só a mim, mas a muitos adventistas e até pessoas que não são adventistas. Mas aproveitemos os momentos que temos para estar com Deus, para orarmos, para estudarmos a Bíblia. Porque um dia, quando a porta da graça se fechar, nós vamos ter que decidir do lado que queremos estar. Se é ao pé de Deus, se é ao pé dos nossos familiares. Vamos ter também familiares que nos vão falar mal, que nos vão chatear, que nos vão pôr de lado, e nós aí temos que decidir o que é mais importante para nós. Se é Deus, acima de tudo, se é a nossa família ou os amigos. E por isso é importante nós vermos o que é melhor. Diz assim: Deus convida-nos a provar por nós mesmos a dignidade da sua palavra, a verdade das suas promessas. Ele ordena-nos provar e ver de que o Senhor é bom. Salmos 34, 8. Jesus diz mesmo para que nós para que nós lhe possamos falar das coisas, das dúvidas que temos, para que ele nos prove aquilo que é.
mesmo. Se tens alguma coisa, alguma dificuldade na tua vida e achas que Deus não existe, prova a Deus. Pede a Deus que te ilumine ou que Deus te possa provar que existe mesmo. E de coração contrito, se Deus achar que é importante, Deus vai provar-te. Existe uma pessoa que nos dá algumas, como é que eu ia te explicar? Algumas ajudas nos desbravadores e ele tornou-se adventista mais tarde. E ele conta que com 11 anos era muito mau na escola, mas que já ouvia falar de Deus, não acreditava em Deus. E ele aí fez uma prova, pediu a Deus: se tu és bom, ajuda-me com a matemática. E não é que ele ficou, ele hoje é de Deus, é um grande líder dos desbravadores e ele nesse dia conseguiu ter uma nota superior a todos os outros, porque ele tinha sempre zero a matemática. E ele aí pediu a Deus que o provasse e que o ajudasse com a matemática e Deus o ajudou. E por isso é que eu digo, não há mal em pedir provas a Deus, não há mal. Quando tu tens dúvida, mais vale pedires a Deus que te ajude e fortaleça naquela dúvida e que te explique aquela dúvida do que pedir a um ser humano que depois não te sabe fazer compreender. Deus responde a tudo. Há uma evidência que está patente a todos, aos mais cultos e aos mais iletrados. A evidência da experiência. Deus convida-nos a provar por nós mesmos a fidedignidade da sua palavra, a verdade das suas promessas. Ele ordena-nos provar e ver que o Senhor é bom. Em vez de dependermos da palavra do outrem, devemos provar por nós mesmos. Ele declara: pedi e recebereis. João capítulo 16, versículo 24. As suas promessas cumprir-se-ão. Elas nunca falharam, elas nunca podem falhar, e à medida que nos aproximamos de Deus, nos regozijarmos na plenitude do seu amor e nas suas dúvidas, e os nossos receios desaparecerão perante a luz da sua presença. O apóstolo Paulo diz que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. E todo aquele que passou da morte para a vida, esse confirmou que Deus é verdadeiro. João capítulo 3, versículo 33. Ele pode testificar: eu precisava de ajuda e encontrei em Jesus. Cada necessidade foi suprida, a fome da minha alma foi satisfeita e agora a Bíblia é para mim a revelação de Jesus Cristo. Perguntas: porque é que eu creio em Jesus? Porque é que Ele é para mim um Salvador divino? Porque creio na Bíblia, porque descobri que ela é a voz de Deus que fala ao meu coração. Nós podemos ter o testemunho em nós mesmos de que a Bíblia é verdadeira, de que Cristo é o Filho de Deus. Sabemos que não estamos a seguir fábulas engenhosamente elaboradas. Pedro exorta os seus irmãos a escrever na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quando o povo de Deus está a crescer na graça, está a obter constantemente uma compreensão mais clara da sua palavra. Discernirá nova luz e beleza nas suas sagradas verdades. Isto tem sido verdade na história da Igreja, em todas as épocas, e assim continuará a ser até ao fim. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Ficamos por aqui, meus amigos. Espero que tenham gostado deste capítulo, que é muito importante. As dúvidas que por vezes ficam em nós e que depois nós não resolvemos e acabamos por nos afastar de Deus. Falta um único capítulo que diz a alegria no Senhor. E qual será a alegria no Senhor? De nós confiarmos plenamente nele e podemos estar um dia no céu com ele, ter a vida eterna. Vamos falar disso mais para a frente. E fiquem bem, tenham uma boa noite e muito abençoada por Deus, e que vocês todos possam ver
e sentir a presença de Deus como eu sinto. Boa noite.